Sejam bem-vindos de volta. Vamos retomar a nossa programação da CEO Conference Brasil 2025. O primeiro painel da tarde é Oportunidades de Investimentos no Brasil. Para esse bate-papo, eu tenho a honra... Você? Quer vir? Você que vem? Eu tenho a honra de te chamar? Eu tenho a honra, então, de chamar o nosso chairman e sócio sênior, André Esteves. Obrigado, Nora. Bom, mais uma vez, boa tarde. Estamos aqui abrindo nossa sessão na parte da tarde. Vamos ter um painel com o ministro Rui Costa, entrevistado pela jornalista Amanda Klein. E o ministro, como todos aqui sabem, chefe da Casa Civil, tem uma missão muito importante, que além de coordenar o governo, como em geral é a atribuição aqui no Brasil da Casa Civil, ele coordena o principal programa de investimentos e as iniciativas que estimulam os investimentos, não só do governo, mas principalmente o governo como alavancador da iniciativa privada. E, além de tudo, é uma das lideranças dentro do governo, uma extensa carreira política, e, enquanto governador da Bahia, por 2 mandatos, o então governador Rui Costa, salientar, sempre foi responsável fiscalmente. Então, eu acho que o ministro gentilmente aceitou o nosso convite e nada mais importante para nós e para ele também de fazer essa aproximação para que o mercado entenda melhor Brasília, Brasília entenda também melhor o mercado. Eu acho que esse é o espírito da conferência, da nossa. Então, sem mais alongamentos aqui, ministro Rui Costa, Amanda, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, ministro. Em nome do BTG Pactual, obrigada por aceitar nosso convite. Vamos começar na esteira disso que o Esteves estava falando, que é falar um pouquinho sobre o PAC. Ao contrário do que muitos pensam, a maior parte do investimento em infraestrutura no Brasil é privado. Nos últimos 10 anos, oscilou entre 65% e 70%. Só que um fator importante é que, sem o investimento público, o privado não acontece. Isso se traduz em números. É por isso que o PAC 3 tenta unir essas 2 pontas, público e privado. Nos anos anteriores, o investimento em infraestrutura chegava a 1,7% do PIB, passou agora para algo em torno de 2,5% do PIB. Eu comecei a contar essa história, quero que o senhor termine. Quais foram os avanços feitos em termos de empreendimentos e também de regulação, licenciamento institucional? Primeiro, boa tarde a todos, todas, é um prazer, quero agradecer a oportunidade. E o que se buscou no PAC foi se investir em questões estruturais que vão impactar positivamente a economia brasileira, como na melhoria da infraestrutura logística, retirando gargalos e montando uma infraestrutura que possa ter impactos positivos na economia. E foi estruturado num formato onde a maior parte do volume, como você disse, Amanda, venha da iniciativa privada. E muitos não acreditavam no início, mas nós estamos há 2 anos com um absoluto sucesso de implementação de algo que o governo federal pouco patrocinava, pouco incentivava, que é o modelo de PPP, parceria público-privada. Não só nós estamos estimulando, como estamos capacitando, por exemplo, os bancos regionais, para que eles possam modelar pequenas e médias PPPs que eram antes modeladas pelo BNDES. Nós queremos que o BNDES fique com as maiores modelagens, e essas modelagens pequenas de iluminação pública, serviços de limpeza, elas podem ser feitas pela Caixa, pelo Banco do Nordeste, pelo Banco da Amazônia, e com isso a gente ganha eficiência
e ganha volume. O dado é extremamente positivo. Nós tivemos de contratos assinados, PPP e mais concessões, da ordem de 160 bilhões. Estamos fazendo o maior volume de concessões públicas já feito na história recente do Brasil. E com um ganho para a sociedade, para o contribuinte, para o consumidor daquele serviço, que as concessões federais estão sendo modeladas sem a famosa outorga. Nós remodelamos a concessão, por exemplo, do Paraná de rodovias, onde nós transformamos a pequena outorga que foi paga, ao invés de ir para o caixa da União, ficou em um fundo garantidor para, se houver problema na concessão, aquele recurso ser acessado. Não tendo problema, o investidor saca de volta esse recurso. Com isso, nós conseguimos baratear muito o valor das tarifas dessas concessões. Portanto, o conceito foi esse, e isso vale, inclusive, para outra modelagem, além de PPP e concessão, que foi o aumento de financiamento para entes subnacionais, como estados e municípios, para que eles possam alavancar investimentos importantes, seja na área da educação, na área da saúde ou na área da infraestrutura, com financiamento. Então, houve um aumento desses financiamentos e também vários modelos de financiamento para a iniciativa privada, tendo como carro-chefe a transição energética. Vocês simplificaram muito o processo, né, para uma série de leis, decretos, portarias nos últimos anos, e eu acho que vocês ainda planejam fazer isso nos próximos 2 anos, que é tornar esse processo mais ágil, mais rápido, dar mais segurança jurídica para os entes privados. O que mudou, o que ainda vai melhorar nesse sentido? Sim, nós fizemos grandes mudanças, algumas legais, inclusive de facilitação do crédito, outras de decretos, portarias, que buscam simplificar todo o processo e, com isso, agilizar as obras, evitar que as obras paralisem e virem custo, seja para Estado, município ou para a própria União. E, além disso, ainda não concluímos isso. Fizemos ajustes nos projetos de PPP, que queremos finalizar a votação no Congresso, no sentido de modernizar a lei de PPPs. Conseguimos aprovar no Congresso a nova lei de debêntures e tivemos recorde, principalmente nas debêntures incentivadas. E agora temos lá na agenda do Congresso o novo marco legal regulatório do licenciamento ambiental. Então, nós queremos que consiga andar no Senado esse ano, para que a gente traga segurança jurídica, previsibilidade, até para os agentes públicos que fazem a emissão das licenças, que muitas vezes eles são importunados nos seus pareceres, às vezes por ações que colocam em dúvida a sua idoneidade, e com isso a gente cria o que a gente chama de síndrome da caneta, onde ninguém quer assinar nada com medo da repercussão ou de responder no seu CPF um parecer que ele está convencido tecnicamente daquele parecer. Então, estamos discutindo com os senadores e esperamos que esse ano a gente consiga finalizar no Congresso a votação desse arranjo institucional para ter um marco legal mais ágil, mais rápido, que não significa abrir mão da preservação ambiental, mas combina as duas coisas, agilidade na análise, na definição de como pode ser feito os investimentos, num prazo adequado para que isso não se transforme permanentemente em custo para quem quer investir. Agora, ministro, em que medida esse cenário mais incerto que se vive hoje no Brasil, em termos de juros, câmbio, inflação, pode ser traduzido? Em que medida isso pode afugentar o descasamento cambial, os juros mais altos, as incertezas, o investimento privado, seja nacional ou estrangeiro? Olha, na economia e na gestão de governo, você tem as coisas conjunturais que sobem, descem, e você vai administrando a conjuntura, e tem os investimentos estruturais. Todos esses investimentos, eles se financiam e se projetam para 30 anos, para 40 anos. E, portanto, não é o juro spot que eles analisam para tomar a decisão. E até muitos desses projetos estão em execução, estão contratados. Então, logo, logo ali, a gente vai ter o mais breve possível a economia se ajustando, o dólar recuando como está, e eu diria a segurança e a confiabilidade no governo
aumentando, e eu quero aproveitar o gancho aqui para dizer que não tenham dúvida da absoluta responsabilidade fiscal do governo do presidente Lula. E tem algo que eu acredito muito, que mais do que as palavras, as atitudes falam e comprovam mais as suas intenções. Basta olhar esses 2 anos o que foi feito no governo. O 24, nós tivemos o melhor desempenho primário dos últimos 10 anos. E eu digo o melhor com confiança no que eu estou dizendo, embora nominalmente 22 tenha dado positivo, mas deu positivo numa manobra contábil que, entre outras coisas, por exemplo, não se pagou precatório de 90 bilhões de reais, e nós tivemos que honrar com isso posteriormente. Porque se tivesse pago o precatório de 22, teria dado negativo. Então, nós materializamos o melhor resultado primário em 10 anos. Nós cortamos do PAC ano passado, bloqueamos o contingenciando 20 bilhões de reais para cumprir o arcabouço fiscal. E vão fazer isso novamente, se necessário. Se necessário, todas as medidas para o cumprimento fiscal serão adotadas. Então, e não há pensamento diferente dentro do governo. Eu sei que hoje nós vivemos um cotidiano entre a versão e os fatos. Eu tenho lido alguns livros sobre isso, recentemente li o livro Pós-Verdade. Então, e a gente vê algumas notícias no mercado, na imprensa, nos jornais ou na televisão, e eu fico me perguntando de onde tiraram essa informação. Isso não guarda qualquer relação com a realidade. E meu celular é muito acessível, o que eu mais recebo por dia das pessoas é perguntando, isso é verdade ou é mentira? Isso é verdade ou é mentira? Nós estamos perdendo a capacidade de decidir o que é verdadeiro e o que é falso, dado o volume de notícias falsas ou de realidades virtuais que se criam. Então, deixa eu perguntar direto ao mensageiro, já que o senhor me deu essa oportunidade. Ontem se discutiu muito aqui no primeiro dia de CEO Conference o temor, o receio que o mercado tem que o governo ponha o pé no acelerador de gastos, tendo em vista as eleições de 2026 e a queda de popularidade do presidente Lula. Aí foram citadas medidas como o crédito consignado privado, o saque do FGTS para quem já fez o saque aniversário, e essas políticas são conflitantes. Até um exemplo que usaram foi como se alguém estivesse botando o pé no freio, que é o Banco Central, com sua política monetária restritiva, e outro que é o governo botando um pé no acelerador com gastos, com estímulo, com expansão fiscal para a economia. A pergunta é a seguinte, o governo vai fazer o quê? Em que medida vocês vão aceitar que a economia desacelere um pouco para que o Banco Central consiga fazer o seu papel de conter a inflação e reancorar as expectativas, ou o governo não vai aceitar isso e vai continuar expandindo o gasto, colocando mais dinheiro na economia para o país crescer mais? O presidente adotou o modelo de governar, desde que assumiu em janeiro de 23, de dialogar com a sociedade e com o mercado. Eu posso afirmar que ele já se reuniu em Brasília, no seu gabinete, com praticamente todos os setores econômicos do Brasil. E para adotar, por exemplo, a medida do consignado, ele reuniu os principais bancos em Brasília para ouvir a opinião deles. O que é um consignado para uma pessoa, para uma empregada doméstica, para um porteiro de um prédio? Ele ter o mesmo acesso a um crédito que alguém servidor público tem, que algum empregado da Ford, da Volkswagen, da Globo tem. Todos os empregados dessas grandes companhias têm acesso a um crédito consignado. Isso traz segurança jurídica ao banco, melhora as garantias, melhora a performance do empréstimo, diminui a inadimplência, é muito melhor para o sistema financeiro, vai aumentar o volume do sistema financeiro. Portanto, é uma medida estrutural, não uma medida pontual. Então, os resultados, quando você olha para trás, como foi o desempenho do consignado no Brasil para servidor público, para as categorias organizadas? Foi bom ou foi ruim para a economia e para o mercado financeiro? Foi excepcional. Reduziu o juro, aumentou o volume. Então, está se adotando uma medida estrutural de longo prazo, que vai ficar positivamente para a economia brasileira. Você possibilitar que a pessoa troque uma dívida cara
por uma dívida mais barata. Acho que ninguém discute o valor estrutural da medida, mas sim o timing da medida. No momento em que o Banco Central está elevando os juros para justamente tentar conter o crédito, conter a inflação, você dá mais dinheiro nas mãos das pessoas, que, obviamente, vão gastar mais, vão consumir, isso pode gerar inflação. Então, quer dizer, um ciclo de alta de juros que poderia parar nos 15%, de repente vai ter que chegar a 16%, 17%. Olha, a política monetária perde potência. O salário das pessoas ele é fixo. Ela hoje está gastando um valor para pagar uma prestação alta. E nós, preocupados com isso, os primeiros meses da medida, elas serão feitas exclusivamente para que as pessoas, quem possui dívida, não faça uma nova dívida. A prioridade vai ser, nos primeiros meses, ele vai ter que trocar a dívida cara pela dívida barata, até porque senão ele ia ficar com duas dívidas, e ele ia deixar de pagar uma das duas, ou do novo consignado, ou do banco que ele tinha. Então, pactuado com o sistema financeiro, nós vamos primeiro abrir para que as pessoas façam essa conversão da dívida que eles têm com juros altos por uma dívida mais barata. E, com isso, nós vamos sanear a economia, diminuir a inadimplência, melhorar o desempenho dos bancos, do sistema financeiro. E, portanto, a sinergia é positiva, não é negativa. E não é uma medida conjuntural, é uma medida estrutural de longo prazo. Agora, ministro, na avaliação do governo, o mercado acha que o país pode crescer esse ano 1,5%, 2%, a Fazenda acha um pouco mais, 2,3%. Para o governo, isso é suficiente? Quer dizer, essa pequena desaceleração da economia, ela é bem-vinda para que a inflação possa ser controlada ou não? Vocês acham que o Brasil tem potencial para crescer além dos 2% em 2025? Olha, o mercado não acertou nesses 2 anos. Ele previa sempre um crescimento menor, como também não acertou nas medidas de contenção que nós faremos. Poucos acreditavam que a gente ia conseguir fazer o primário, ia conseguir alcançar a meta zero, o que estava no arcabouço. E nós fizemos. E vamos fazer em 25 novamente. Ninguém tenha dúvida disso. E, portanto, a expectativa, independente de qual avaliação de cada um tem, não haverá medida excepcional para impulsionar o crescimento da economia. A economia vai crescer pelo que está contratado, como eu disse. Quem está fazendo investimento em ferrovia não vai parar, porque ele está contratado no longo prazo. Quem está fazendo investimento num porto, no aeroporto, quem ganhou uma concessão, ele tem um contrato a cumprir. E, portanto, esses investimentos não vão parar. Nós contratamos 1.200.000 unidades habitacionais. É um número recorde, inclusive, de financiamento, não é de dinheiro da União. E, portanto, essas casas, esses prédios, esses condomínios serão construídos. O senhor está falando, então, que não haverá nenhuma medida excepcional além do que já foi anunciado? Para reaquecer a economia, crédito de não. banco público, expansão de alguma medida não, para fiscal, medida, não haverá isso? Não. Vamos falar da popularidade do presidente. O Datafolha indicou que está no menor nível dos seus 3 mandatos, e saiu hoje uma pesquisa Quest que mostra um retrato preocupante em 8 estados que representam 62% do eleitorado, inclusive no seu, na Bahia. Em 6 desses estados, a desaprovação do Lula chega a 60%, na Bahia chega a 51%, em Pernambuco, 50%. E o derretimento foi muito grande no período dos últimos 3 meses. Eu sei que vocês acham que é um problema de comunicação, mas parece um abalo sísmico um pouco maior do que isso, talvez na esteira de uma crise de confiança ou de uma crise de credibilidade. Qual o seu diagnóstico? O que vai ser feito para melhorar? Primeiro, eu acho importante afirmar que quem governa, e governa com serenidade, sabendo aonde quer chegar, nem a pessoa dá pulos de euforia quando você está bem nas pesquisas, e nem vai para debaixo da cama e fica com depressão quando está embaixo. Em um e em outro caso, você tem que identificar, analisar e atuar para reverter uma eventual análise. Pesquisa é uma fotografia daquele momento. E se você está gostando da fotografia, você pode até dar uma ajeitada no cabelo para ela ficar mais bonita. Se você não está, você vai identificar o que é que está fazendo com que a fotografia não seja bonita e vai corrigir. Nós tivemos uma sucessão, um ambiente, no final do ano. No mundo inteiro, por exemplo, houve uma apreciação das diversas moedas, uma depreciação das moedas em relação ao dólar, por conta da expectativa que se criou do que seria feito dos Estados Unidos com o novo presidente.
Isso, no mundo inteiro, houve, portanto, ao longo desse período, uma revalorização das moedas e o real foi aquela moeda que mais se valorizou. E, portanto, acho que ela vai voltar para um patamar que estava anteriormente. Isso impacta em preços. Quanto? Qual seria esse patamar? O senhor imagina que o governo imagina? Olha, eu acho que vai voltar para um patamar anterior a dezembro, o que tinha em 24 no final do ano. E, portanto, nós estamos dialogando com os setores produtivos, faremos reuniões com os setores para analisar essa questão dos preços. Mas, repito, a avaliação tem a ver com a percepção das pessoas. Nós estamos melhorando a comunicação, porque alguém disse numa reunião outro dia que é um deserto de percepção da população em relação ao governo, ou seja, nós comunicamos mal o que nós fizemos. E segundo, nós precisamos ajustar a comunicação para que o fake news, que é a versão falsa, não chegue antes da notícia verdadeira. Porque quando isso ocorre, você vai perder sempre. Você tem que fazer com que a notícia verdadeira chegue antes da versão e da notícia falsa. Vide o exemplo do Pix, vide o exemplo ontem que circulou, por exemplo, de que a Fazenda teria aumentado a contribuição para as MEIs. Ele não mexeu absolutamente em nada. Está na lei que foi votada desde a criação da MEI, qual é a contribuição. É um percentual do salário mínimo. O salário mínimo aumentou, mas a versão que circulou foi que a Fazenda teria mudado as regras do jogo. Então, você vive uma permanente luta diária para fazer prevalecer os fatos e não as versões. Então, o senhor não acha que seja um problema estrutural? Não pode ser um deserto, talvez, da percepção que o governo tem? Não acho, não. Quer. Eu não acho que é estrutural, até porque nessa mesma contato. pesquisa que é do meu estado, por exemplo, obviamente cresceu a desaprovação. Há um ambiente de que a população acha que os alimentos, e de fato, os alimentos estão caros. Não tem muito que o governo possa fazer. Mas há essa percepção, há uma expectativa forte e análise forte que haverá uma super safra. Portanto, até o meio do ano nós teremos uma queda do preço dos alimentos. Mas mesmo na Bahia, que a desaprovação subiu, quando você pergunta em quem vai votar, ele ganha do segundo colocado com 30 pontos de frente. Então, é algo cíclico, como eu disse, nem é para ir para a euforia, nem para ir para debaixo da cama. Mas em outros estados, por exemplo, o Tarcísio já está chegando perto, outros candidatos da direita, quando eles perguntam Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Gustavo Lima, essa pesquisa da Quest trouxe isso também. Olha, eu sou daqueles que não tenho medo de pesquisa. Em 2022, o meu candidato à sucessão, quando eu escolhi, ele tinha 2% e o adversário tinha 68%, que é o governador da Bahia hoje. Ele nunca tinha disputado nem síndico de prédio, nem Câmara de Vereadores. E eu dizia a todo mundo, nós vamos ganhar a eleição. E o povo dizia, de onde você tira essa convicção? Eu disse, eu tiro essa convicção do que eu conheço as pessoas, do que nós fizemos e do que nós temos a dizer da população. O ACM Neto começou as pesquisas ganhando o primeiro turno, lembra? 68% contra 2%. Foi uma reviravolta, mas com padrinho E nós político. só não ganhamos no primeiro turno por conta de 20 mil votos num eleitoral de 10 milhões. Então, quando você está convicto do que você está fazendo, das entregas, olha para a economia. O trabalhador perguntar, como está o desemprego? É o menor da história. Como é que está a massa salarial? É a maior massa salarial, a maior média de salário da história do Brasil. Então, como os programas habitacionais voltaram, que é um grande desejo da população, ter uma moradia própria para morar. Eles voltaram. Nós tínhamos, só na educação, 3.500 escolas paralisadas, 80 mil habitações paralisadas, 4 mil obras de saúde paralisadas. Tudo isso voltou, nós já entregamos mais da metade das obras de educação e saúde. Obras estavam paralisadas há 5, 6, 7 anos. E obra paralisada é dinheiro da população jogado fora. Então, isso tudo, na hora que a população tomar conhecimento, as pessoas vão avaliando. Obviamente que... Já tem 2 anos, né, ministro, para elas tomarem conhecimento. Eu estou assumindo de forma humilde, nós erramos na comunicação nesse período. E o presidente tocou o ministro para tentar ajustar, customizar, dar mais capilaridade e endereçar a comunicação. A comunicação mudou muito.
Antes você fazia um anúncio na Globo, você pegava 80% assistia o anúncio. Hoje, quem é um jovem que você vê assistindo televisão, telejornal no horário das 8? Não, é só rede social, né? Nenhum. Não assiste mais TV aberta, muito menos telejornal. Então, ou você identifica cada faixa da sociedade, qual é o canal de comunicação. A gente faz pesquisa, se eu lhe disser que 40% responde, você pergunta a ele, como é que você se informa, tem acesso a notícias? 40% responde, exclusivamente pelos grupos de Zap. Aí. A palavra exclusivamente. Que tipo de informação essa pessoa está tendo? Obviamente, como eu sou torcedor do Bahia e eu ganhei de 3-0 ontem, nos grupos do Esporte Clube Bahia, eu só ouço falar bem do Bahia e mal do Vitória e mal dos outros times. Se aquele universo de informação for a totalidade, eu estou confinado àquilo. Então, 40% da população responde, eu acesso a informação por isso. Então, nós precisamos entrar nesse universo, fazer as pessoas terem acesso à informação. É muito mais difícil fazer política de comunicação pública hoje do que era 5, 10, 15 anos atrás. Muito mais complexo, muito mais difícil, mas o Sidônio é competente, com certeza terá êxito nessa tarefa, e ele está trabalhando 12, 14, 16 horas por dia dedicado a isso. Ontem fez uma apresentação sucinta ao presidente, a equipe que ele montou é muito, muito competente, e nós estamos confiantes que, com a entrada do Super Safra e a melhoria da comunicação, nós vamos reverter essa tendência até o meio do ano. Ministro, deixa eu passar por mais alguns temas, que daqui a pouco o nosso tempo esgota. Reforma ministerial. Padilha foi para a saúde. Quem vai para o lugar do Padilha? É alguém com um perfil de uma liderança do PT, Gleice, José Guimarães, Jacques Wagner, ou é alguém do centro político, Isnaldo Bulhões, Silvio Costa Filho, Antônio Brito? Na sua avaliação, eu sei que o senhor vai dizer que quem decide é o Lula, mas, assim, né, o senhor será consultado. Eu estava aqui me perguntando quantos likes você conseguiria se eu respondesse essa pergunta para você. Muitos likes, então vamos manter nessa esteira da comunicação via redes sociais. Mas só tem uma pessoa que sabe essa informação. Não, tudo bem, mas estou perguntando... É o presidente Lula, só ele. Na sua avaliação, o senhor acompanha de perto, está na Casa Civil, no centro nevrálgico, centro nervoso do governo. Na sua percepção, quem é melhor para ajustar a governabilidade? Centro ou alguém do PT? Olha, eu acho que o presidente quer alguém que vá fazer o que foi feito nesses 2 anos, um intenso diálogo com as 2 casas legislativas. Nós não tivemos dificuldade de aprovar os principais projetos. Os 2 presidentes hoje do Senado e da Câmara têm características pessoais diferentes dos seus antecessores, mas, na minha opinião, têm o mesmo compromisso com o país, têm a mesma vontade de fazer com que aquela casa legislativa seja a casa de ressonância da população, então acho que não teremos dificuldade. Queremos aprovar o orçamento até o dia 20, estamos dialogando para que a gente possa voltar à normalidade, inclusive da execução orçamentária. Essa reforma ministerial será o começo da edição de uma frente ampla que pode representar uma coalizão para 2026? O objetivo dessa reforma já tem 2026? Não, eu não ouvi nem internamente nem publicamente o presidente fazer qualquer correlação entre as mudanças no governo e o processo eleitoral de 2026. O que ele busca é a melhoria da execução e da qualidade da execução do orçamento público e das políticas públicas. É a eficiência que ele está buscando e mudando, eventualmente, o perfil para cada tarefa. Eu comparei hoje pela manhã, numa entrevista, você tem uma partida de futebol de 90 minutos. Tem jogadores que têm um desempenho melhor no primeiro tempo e caem muito no segundo. E tem jogadores que não têm muito fôlego, mas têm velocidade, têm agilidade, e que é melhor você usar ele no segundo tempo, quando o adversário está mais cansado. Então, ao você substituir, não significa que um é melhor do que o outro. Eles têm características diferentes e devem ser usados em momentos diferentes. Portanto, um time se monta dessa forma. Não são de pessoas iguais, são pessoas com características diferentes, e você ganha, às vezes, a partida utilizando a melhor característica de cada um no momento certo. Tenho 2 minutos, rápido. Lira e Pacheco vão para o governo, vão para o ministério? A decisão só cabe ao presidente, ele está analisando o que vai mudar.
Eu sei que você está buscando intensamente likes aqui, mas não, sim. Eu quero saber se isso seria um ativo para o governo, se essas pessoas são melhorariam duas a pessoas interlocução de qualidade, com o Congresso. técnicas, políticas, mas... Porque você precisaria afastar aliados importantes, né, da agricultura ou da indústria e comércio. Não, todos são aliados, eles são de partidos políticos que são da base. É evidente que eles entrando, o governo teria que fazer a composição dos partidos. Não há, de novo, cenário de mudança. Eu não ouvi o presidente dizer isso, repito, nem reservadamente, nem publicamente, de vincular 2016 às mudanças que ele está fazendo agora. Eu já ouvi hoje cedo o senhor dizer que está em love com o ministro Haddad, mas, para quem a gente pergunta no governo, entendeu? O pessoal fala que tem o time Rui e o time Haddad. Por que essa divisão? De novo, essa é uma luta que eu travo há 2 anos entre o fake e a verdade. Eu sempre fui uma pessoa de equipe, de grupo político. Não existe governo com o ministro da Fazenda fraco que o governo seja forte. Não existe governo que o governo seja forte com o ministro da Casa Civil fraco. O governo só é forte quando os ministros se entendem. E eu não tive, em nenhum momento, dificuldade de dialogar com o ministro Haddad, como não tenho. E o que nós estamos ajustando, outro dia eu ouvi uma notícia, não, se reuniram no domingo, na Granja do Torto, e estavam falando do Haddad. Mentira. Não houve essa reunião. Quer dizer, claro, houve a reunião. O que é que você analisou na reunião? E eu já disse isso publicamente. Eu também ouvi esses relatos. Vocês não falaram mal? Não, o que se analisou, se abriu as pesquisas, que são públicas, inclusive, dizer, o que é que está puxando, servindo de âncora para puxar a avaliação do presidente? A crise do PIX contribuiu para a queda de popularidade. PIX foi uma medida da Fazenda. Não foi a medida da Fazenda, foi a versão que se fez sobre a medida da Fazenda. Qual foi o erro? Foi a medida ou foi a comunicação? Não foi a medida, foi a comunicação. Então, o que é que nós estamos ajustando? Antes de soltar qualquer medida, vamos comunicar antes e depois publicar. Se você publicar antes, vai sair a fake mais rápido e você vai ter que correr atrás da notícia fake. E quando você vem depois, você sempre perderá. Sempre. Não tem como você ganhar da fake se ela sair na frente. Então, portanto, o que nós fizemos foi ajustar, de dizer que vamos ajustar dentro do governo, não é na Fazenda, qualquer ministério, alinhar com a SECOM, antes de soltar uma medida, vamos comunicar. Porque a medida seja boa ou ruim, a versão verdadeira tem que sair antes da versão falsa. Foi esse o foco da reunião, não tem nada a ver com a análise da Fazenda, foi analisar todas as medidas. Por incrível que pareça, você abre as pesquisas, na memória da maioria da população da classe C, D e E, a medida mais negativa que as pessoas avaliam do governo do presidente Lula, a taxa das blusinhas, junto com o PIX. São as 2 medidas que as pessoas reputam como mais negativas do governo. E a medida da blusinha já tem mais de 1 ano. Ou seja, é algo que não decantou nas pessoas. Então, você está analisando, porque se você quer analisar a alteração de aprovação ou desaprovação, você tem que identificar o que é que as pessoas estão dizendo. Então, essas foram as 2 grandes... É que as 2 eram da Fazenda, assim, ironicamente. Mas tudo bem, entendi que foi uma questão de comunicação. Ministro, a comunicação do BTG está dizendo que eu tenho que encerrar, adoraria continuar. Mas meia hora com o senhor. Muito obrigada aqui pelas explicações e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade e espero poder, outros momentos, falar, porque... Eu vou falar, antes de encerrar, eu vou falar mais fake aqui rapidinho, vai me dar mais 1 minuto. Que outro dia eu estava dando uma entrevista, alguém depois publicou, o Rui está defendendo que faça medida heterodoxa de regular mercado, de montar rede de supermercado. Eu digo, quando eu assumi na Bahia em 2015, eu herdei, para quem não sabe, uma rede de supermercado. Quem criou essa rede de supermercado pública? Antônio Carlos Magalhães, lá na década de 90, quando ele foi governador. Por que ele criou essa rede de supermercado? Porque ele brigava com o Paz Mendonça, que na época era a maior rede de supermercado da Bahia, e ele comprou uma briga lá, não sei por que razão, com o Paz Mendonça, e ele disse, vou montar uma rede de supermercado público para vender alimento barato para o povo, e criou uma rede de supermercado chamada Cesta do Povo. E essa rede de supermercado só deu prejuízo desde que foi criada. O Wagner assumiu em 2006, tentou 8 anos, várias medidas de saneamento, não conseguiu. Eu entrei em 2015, qual foi a primeira medida que eu fiz?
vendi. Qual o valor daquela rede? O único valor era o cartão de crédito que ela tinha. Então, vendi pelo valor do cartão de crédito. Então, eu não acredito nesse modelo, tanto não acredito que eu vendi a rede de supermercado. Mas eu tive que responder 2 dias que eu não estava em nenhum momento propondo isso. Então, essa é a luta diária. Além de governar, você tem que passar o dia inteiro tentando fazer com que os fatos prevaleçam em as versões. Obrigado. Eu vim com um curso de comunicação. Obrigada, ministro. Muito obrigada.